no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Pontualmente às 10h30, no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, endocrinologista e clínico geral, Dr. Silvio Provenzano. Dando continuidade ao tema sobre doenças comuns em idosos, hoje o Dr. Silvio vai falar sobre catarata, glaucoma e degeneração macular. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rotai. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Clima de Natal, Jingle Bell, Feliz Natal para a família Tupi. Um beijo carinhoso para Dona Isaura, mãe da doutora Célia, que estará conosco aqui em janeiro. Isso. E também para o André e o Alexandre Agra, grandes amigos. Beijo para vocês também. E vamos falar de problemas importantes, que são alterações nos olhos que ocorrem. Vista fraca com a idade. Tem uma série de doenças que estão relacionadas com esse tipo de problema. E dentre as doenças que estão relacionadas, você citou 3 das mais comuns, Heleno, que é exatamente a degeneração macular relacionada à idade, que para a família Tupi entender é uma doença que é a principal causa de cegueira depois de 50 anos de idade, a catarata e o glaucoma. Explicar que condições são essas e que podem as 3, se não cuidadas adequadamente, levar a cegueira. Vamos começar então. O que é a degeneração macular, doutor? A degeneração macular, Heleno, em primeiro lugar, o que é mácula, né? O olho, ele tem vários compartimentos, né? Ele tem a íris, a cor dos olhos, ele tem a córnea, tem a região da cóclea, dentro do olho tem o líquido, que é o humor aquoso, e tem a retina, que é onde se forma a imagem. A parte central da retina, chamada de mácula, que é onde ficam concentrado a maior quantidade de fotorreceptores. Muito bem, a degeneração ela é causada pelo depósito de restos celulares nessa região, e a gente dá o nome no Medicaid a esses restos celulares que se acompanham de drusas. Isso vai provocando uma perda gradativa da visão. Existem basicamente 2 tipos de degeneração macular relacionada à idade. A mais comum, 90% de todos os casos, que é a forma seca ou atrófica. E a mais grave, que é 10%, que é a úmida ou exudativa. Qual é a diferença das duas? Basicamente, na seca, o quadro, normalmente em ambos começa primeiro por uma vista. A seca, ela é totalmente assintomática no início, quer dizer, não tem nenhum tipo de sintoma. Já na úmida, não. O quadro é mais rápido e começa com esse borramento da visão central. Entendi. Então, esse borramento, porque o que acontece na úmida é um crescimento de novos vasos embaixo da retina. É uma mancha de neovasos subretinianos. E isso vai provocando uma perda da visão central. Basicamente, é uma mancha numa fotografia que você manchasse o centro da fotografia. E se não for reconhecido e tratado, e o laser pode ser utilizado nessa forma mais grave de degeneração macular, a forma úmida, você pode tentar bloquear o processo. Não se sabe exatamente a causa da degeneração macular, mas sabe-se, por exemplo, que existem alguns fatores de risco. O primeiro deles é a hereditariedade, além da idade, é claro. Não é uma condição que se observa em crianças, diferente do glaucoma, por exemplo, da própria catarata, que eventualmente você pode ter desde o nascer. Degeneração macular, não. Ela requer tempo de estrada para que ela possa se desenvolver. Como o senhor mesmo diz, carteira de identidade amarelada. Exatamente. E aí, veja bem, Heleno, o que acontece nesses casos é que normalmente você tem que saber os fatores de risco que aumentam a possibilidade de você vir a desenvolver esse problema. O primeiro, eu já disse, é a idade. O segundo, a hereditariedade. Se você tem pai ou mãe ou avô que tenha tido esse problema, convém ficar esperto. Existem estudos que mostram que a exposição excessiva aos raios solares, e nós vivemos num país onde há abundância de raios solares, convém usar lente de proteção para não expor demais o olho à intensidade
da radiação solar. O tabagismo é outro fator que está associado, e uma alimentação rica em gorduras também é outra coisa que parece que se associa a esse tipo de problema, que no fundo é uma doença metabólica da retina. Consultar o médico, principalmente se você tiver história familiar, porque a detecção precoce desse problema e medidas de proteção que você pode e deve tomar vão evitar que você perca a visão, que é um dos sentidos mais importantes que a gente tem. Doutor Silvio, é verdade que as pessoas com diabetes têm mais chance de desenvolver catarata ou glaucoma? Ambas as duas situações. Não é por outra razão que o diabetes é a doença sistêmica que mais causa cegueira no mundo, né? Principalmente devido a uma alteração chamada retinopatia proliferativa, que está diretamente associada ao mau controle do diabetes. O que é a catarata? Nós temos dentro do olho uma lente própria do olho por onde os raios atravessam em direção à retina. Essa lente é chamada de cristalino. E é cristalino exatamente porque é totalmente transparente, é cristalino mesmo. Só que por uma série de situações, e uma delas você acabou de citar, é o diabetes, ele vai ficando esbranquiçado ou pacificado. O que vai levar, Heleno, a quê? Basicamente, a uma turvação da visão. É o primeiro sintoma. O pessoal que nos acompanha no Facebook, você vê que é um grupo grande, felizmente, eles viram a foto de uma catarata, né? Aquela parte do olho escura, ela se torna totalmente esbranquiçada. Veja bem, isso vai levar a esse borramento da visão. A sensação é como se você tivesse uma nuvem diante dos olhos, dificultando a visão. Eu tenho basicamente dois tipos de catarata. A catarata congênita, que é bem rara, é aquela que está presente desde quando a criança nasce, e normalmente está associada à presença de infecções durante o período gestacional. Dentre as infecções, frequentemente toxoplasmose, rubéola, pode provocar catarata congênita na criança. Evidentemente que nesse caso o tratamento é cirúrgico, certo? Como no adulto. E é uma cirurgia simples, a gente chama no Medicaid de criopexia. É uma cirurgia feita sob anestesia local, onde há a retirada do cristalino e a implantação de uma lente. Tem uma técnica simples também, que é você aspirar esse conteúdo que está turvo dentro do cristalino, de modo a limpá-lo, sem que para isso seja preciso trocar o cristalino por uma lente externa que requer exames. A principal causa de catarata, mais uma vez, é o envelhecimento, tá? É a catarata adquirida. Você vai perceber turvação da visão. Começou a perceber que você está com dificuldade, é isso da idade, consulte o oftalmologista, que é um diagnóstico relativamente fácil, e o tratamento também. E aí vem o pessoal falar com muita propriedade da questão da saúde pública. Por quê? Porque as filas dos pacientes para catarata nos hospitais, principalmente da rede federal, que é onde faz, são imensas, né? Porque é uma condição extremamente frequente. E para que você possa fazer a cirurgia, é necessário adquirir lente. E os recursos para a saúde, a gente vê ano a ano eles diminuírem, a população cresce, os recursos deveriam aumentar. Curiosamente, o paradoxo do Brasil é que eles diminuem. E aí não se compra a quantidade necessária e a fila só faz crescer. É enxugar gelo, realmente. Vira e mexe, eles fazem até aqueles mutirões. Recentemente no Hospital de Servidores, há uns 15 dias atrás, teve um mutirão. Um grande número de pessoas foi atendido, mas insuficiente para atender a fila que ainda consta. E o meu agradecimento ao Dr. Gilberto Passos pelas orientações na confecção desse programa. Ele é o chefe da oftalmologia dos servidores. E a minha oftalmo, que salvou minha vista no glaucoma, vou falar do glaucoma agora, a Valéria Homem. Por mais que eles operem, os residentes têm que operar, veja bem, dentro de um hospital público, o que o médico mais gosta de fazer é operar, porque é treinamento para eles. Então não é a questão do médico não querer fazer, é porque precisa dos recursos necessários. E os recursos passam exatamente por ter essas lentes. Não adianta nada, você faz o diagnóstico, coloca o paciente numa fila, sem saber quando é que ele vai operar. Essa é a realidade da saúde no Brasil, que é muito triste. Bom, e agora ficou faltando falar sobre o glaucoma. O glaucoma é uma condição que se caracteriza por um aumento da pressão intraocular. Como eu falei há pouco, existe um líquido dentro do olho, o humor aquoso. Esse líquido ele é produzido
e ele é eliminado de dentro do olho. Por um ângulozinho. Esse ângulo ele pode eventualmente obstruir o escoamento desse líquido e, evidentemente, se você obstrui a saída do líquido, a tendência é que a pressão dentro do olho vá aumentando. Isso normalmente é assintomático, principalmente na forma comum de glaucoma, que é o glaucoma crônico. Por isso é que é importante a consulta com o oftalmologista, porque ele faz um exame chamado tonometria de aplanação. Ele mede a pressão intraocular para saber se a sua pressão dentro do olho está dentro dos limites normais ou não. No glaucoma crônico, a gente faz o tratamento, uma vez detectado esse aumento da pressão intraocular, pela instilação de colírios que tem uma ação no sentido de reduzir a pressão dentro do olho. Por quê? Porque essa pressão aumentada, Eliana, ela vai provocando sofrimento do nervo óptico, que é o nervo que permite a gente identificar a imagem criada na retina de tal modo que aquilo configure algo no nosso cérebro que a gente identifique. Estou vendo a Eliana com uma linda camisa verde. Essa capacidade de distinguir cores, de distinguir os elementos, é no cérebro que a gente faz através das mensagens enviadas pelo nervo óptico. É um mecanismo extremamente complexo, só Deus para explicar. Se eu tenho sofrimento no nervo óptico, a formação dessa imagem ela fica prejudicada. Portanto, um quadro de glaucoma que não seja reconhecido, se possível precocemente, que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível, pode levar a esse sofrimento. E a forma aguda de glaucoma, essa é uma emergência, foi exatamente o que eu tive. O paciente vai referir normalmente uma dor intensa dentro do olho, o olho normalmente fica muito avermelhado, você chega numa emergência oftalmológica, verifica-se uma pressão muito alta, normalmente a pressão do olho, ela varia entre 8 e 16, aproximadamente. Eu cheguei com 50. Nossa. Acima de 50 é praticamente cegueira imediata. Nossa. E aí é colírio de 5 minutos para tentar baixar, e se não baixar, cirurgia para tentar criar um canal que escoe aquele líquido que ficou comprimido, e aí a pressão normaliza. É uma situação de extrema gravidade que deve ser reconhecido. Tem histórico familiar, aumenta o risco. Existe o glaucoma congênito, também associado a infecções durante a gravidez, e aí você vai ver um borramento na córnea quando a criança nasce. O exame do neonatologista é fundamental nessa hora para poder identificar no recém-nascido essas alterações, de tal modo que o tratamento possa ser iniciado de forma imediata. Maravilha. Dr. Silvio Provenzano estará aqui. A boa notícia para a família Tupi. A boa notícia, teremos 2 programas especiais no Natal, né? Como eu falei mais cedo. Amanhã, véspera de Natal, de 13 às 16. E no dia de Natal, terça-feira, dia 25, de meio-dia até às 3 da tarde. E, para minha alegria, aliás, para a alegria de toda a família Tupi, o Dr. Silvio estará aqui no dia de Natal, dia 25, participando desse nosso show de Natal, meu amigão. Então, até o dia de Natal, Jingle Bell, que vocês tenham uma véspera de Natal abençoada. Fiquem com Deus, família Tupi, até depois de amanhã. Isso aí, mas deixa eu te perguntar, já tem assunto definido para o outro domingo? O último domingo do ano? É, o último domingo de dezembro laranja. Seria imperdoável não falarmos do que move o dezembro laranja, que é a alta incidência de câncer de pele que nós temos aqui no Brasil. O câncer de pele não melanoma é o tipo de carcinoma mais comum no Brasil. Vamos falar sobre ele, os cuidados que a família Tupi tem que ter para evitar essa condição que é muito comum e que, se não tratada, pode levar a graves deformidades, inclusive. Perfeito. Doutor Silvio, um grande abraço, então fique com Deus e até terça-feira. Amém. Até terça-feira. Feliz Natal, Jingle Bell, Jingle Bell. Abraço, queridão. 10h43. Show do Heleno.